Fala pessoal, essa aqui é a segunda parte aí, né? Aqui é a segunda parte aí, né? Da criação do romance que eu estou criando aí. Estou me aventurando aí nesses. Estou fazendo esses vlogs de escrita aqui. Estou me aventurando nessa parte aí. Então, como eu já falei muito no primeiro vídeo, já vou um pouco mais para a parte técnica do que eu criei, do que foi criado, né? Se tu não viu o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo aí dessa playlist, porque ali eu explico mais do contexto geral dessa história. Agora aqui eu quero mostrar um pouco pra vocês do que eu criei, de como que eu criei, um pouco dos personagens também, né? Eu não vou entrar a fundo ali nos personagens, mas vocês podem ler alguma coisa que esteja na tela. Mas esses personagens foram criados aí com a ajuda do ChatGPT, né? Eu passei instruções, precisei lapidar muita coisa pra sair ali os personagens, tá? Mas tive sim a ajuda ali do ChatGPT porque eu nunca tinha criado nenhum personagem. Vamos lá, vou mostrar isso pra vocês agora, tá? Bom, aqui pessoal, eu já tô mostrando pra vocês o Trello, né? Eu já tinha falado pra vocês sobre o Trello, né? Eu utilizei o Trello pra fazer um RPG de terminal e aqui eu voltei a utilizar o ChatGPT pra criar a Visual Novel, não, ainda não é Visual Novel, né? Mas pra criar essa história de romance, tá? Essa história, o nome dessa história aí, O Eu Inimigo, tá? É tipo um trocadilho do eu com o meu. Seria, sabe, aquela sensação assim de o meu inimigo, mas na verdade é o eu inimigo, porque essa história é um conflito interno, né? Do protagonista que ele tá passando. Então, por isso o eu inimigo, tá? Então aqui eu já criei algumas coisas. Vocês podem ver que no To-Do aqui só tem o word build, tá? Mas aqui, aqui já dou mais uma dica para vocês se forem criar histórias de vocês, enfim, se for utilizar aqui o Trello para criar alguma coisa, tá? Quando a gente clica aqui no Add Another List, a gente pode criar uma coluna, tá? Então eu vou excluir essa daqui, obviamente, né? Porque eu não vou utilizar ela. Que agora também já não me lembro mais aonde é que eu consigo apagar ela, mas enfim, depois eu me preocupo com isso aqui, tá? Mas assim, eu crio sempre 3 colunas, então é o to do, o doing e o done, né? Que basicamente é o que tem pra fazer, o que está sendo feito e o que tá feito, tá? Então vamos aqui no que já foi feito, porque é o que mais faz sentido. Eu criei o nome da história, como falei pra vocês, o eu inimigo, né? O eu inimigo é o nome da história. Não tem capa ainda, então já vou ter que criar aqui mais um card, a gente chama de card, né? Mais uma atividade para ser feita aqui, que é criar a capa. Então tem que criar a capa. Então criei esse novo cardzinho, que é uma atividade nova que eu preciso fazer também. E é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Porque não significa que o que tá aqui tá escrito em pedra e vai ter que ser isso aqui pro resto da vida, tá? Como tá sendo desenvolvido a história, eu posso criar novas enquanto eu tô fazendo aqui. Então, tipo, agora eu estou criando uma personagem. Hoje eu não criei, né? Eu pretendo voltar a criar aqui durante a semana, mais pro final da semana, porque eu tô com essa semana bem cheia de atividades, eu não vou conseguir fazer porque tem outras coisas pra fazer. Eu também sou CLT, então, tipo, eu não tenho tanto tempo pra desenvolver aqui. Mas, mais pro final da semana eu quero retomar aqui a criação dessa personagem, que ela vai ser um interesse amoroso ali na vida desse protagonista, né? Então, eu não vou dar mais spoiler, mas enfim, ela vai ser ali um interesse amoroso, uma mulher que está causando uma confusão aí nos sentimentos aí do protagonista, tá? Então, eu ainda não concluí ela, ainda preciso lapidar, porque eu criei uma parte já no ChatGPT, só que aí eu preciso lapidar, preciso filtrar, preciso passar novas instruções para ele. Então, eu parei, né, não retomei essa atividade, tá? Por isso que eu queria falar isso para vocês. Quando vocês forem criar no ChatGPT, não larga uma coisa solta e o que ele mandou. Mas passa algumas características do personagem pro ChatGPT, pede para ele criar essa ficha, passa algumas características físicas, emocionais, intelectuais, idade, média de altura, né? Então
passa algumas coisas. Ele vai criar essa ficha, tu vai ler essa ficha e vai ver se faz sentido pra tua história. Se tu achar que ele falou alguma coisa, ele criou alguma coisa nessa ficha que não faz tanto sentido para a tua personagem, para o teu personagem, pede pra ele lapidar, né? Então, ó, você criou essa parte aqui assim, não é bem isso que eu queria, não é bem isso que eu pensei, e vai passando novas instruções, ele vai lapidando e depois tu pega essa ficha e tira ou acrescenta algumas outras coisas, tá? Assim que, normalmente, eu utilizo o ChatGPT para criar fichas de personagem. World Build ainda vou pensar ainda, não sei muito bem, provavelmente vai ser uma cidade fictícia inspirada na minha cidade, que é onde eu moro, então vou pensar ainda, não tenho muita certeza de como é que vai ficar essa parte, tá? Agora eu queria mostrar pra vocês aqui no Penpot que eu estou utilizando na verdade, né? O Penpot, pessoal, é como se fosse o Figma, tá? Só que ele é open source, então eu estou utilizando ele aqui. Ele tem muitas features bacanas e tá me ajudando muito, tá sendo uma ferramenta muito boa para criar ficha de personagem. Então, por exemplo, aqui eu criei o protagonista, né? E aí eu coloquei aqui essa imagem, pessoal, eu fiz num programa chamado Character Creator, que ele é usado para criar visual novel, tá? Mas é para criar personagem bem básico, assim, não tem muita coisa assim para criar ali utilizando ele, tá? É como se fosse mockups, tu vai mudando a roupinha ali, o cabelo, coloca um acessório e outro, e é isso, tá? Não tem muito como expandir. Mas para criar a ficha do personagem aqui, já tá ótimo, porque já me deu uma ideia de quando eu for criar visual novel, como é que vai ser o visual dele, tá? Então, também, quando eu criei as duas outras personagens, que é a psicóloga, né, a terapeuta e a esposa do personagem, né, do protagonista, no caso, eu não fiz isso, tá? Não criei fotinho delas, não criei avatar, porque me deu bastante, não bastante, tá? Mas é um tempo que eu gasto aqui, que eu poderia estar gastando na parte da própria história mesmo. Então eu evitei, mas aqui tem a aparência de cada uma, então eu me baseei depois na aparência de cada uma para criar o avatarzinho delas na hora que for criar a visual novel, né? Que aí eu também tenho que criar as expressões faciais também. Então, dessa forma que eu criei, tá? Basicamente aqui eu copio do ChatGPT, largo para cá todo o texto, eu copio do ChatGPT, largo para cá, tiro algumas coisas, mas essa aqui já é a parte final, tá? Lembra que eu falei, quando eu vou criar um personagem, eu passo as instruções, o ChatGPT cria a ficha, eu leio essa ficha e vejo se tem alguma coisa que não encaixa com aquele personagem, ou que ele levemente se confundiu entre uma personagem e outra. Isso aconteceu com a personagem psicóloga, com a terapeuta, e aconteceu com a esposa. Ele meio que confundiu algumas coisas, sabe? Então eu precisei ali remodelar, passar de novo algumas instruções pro ChatGPT. Não é bem assim, não foi isso que eu pensei, não foi muito isso que a gente já tinha conversado antes e tal. E aí ele foi lapidando, tá? E depois que tá tudo pronto, eu copio e largo pra cá. Aí aqui eu ajeito, né, arrumo a formatação de título, de tamanho de fonte ou de fonte, o que eu achar melhor aqui, né? Depois que eu faço isso aqui, depois que eu crio a ficha do personagem aqui, aí eu baixo essa ficha aqui, ó, eu venho exportar PNG, e aí eu venho e anexo aqui. Então eu posso vir aqui e, né, aqui no... vou criar um cartãozinho de teste aqui, tá? Então eu venho aqui, crio um cartãozinho de teste, eu posso vir aqui, venho em adicionar um comentário, venho aqui e adiciono uma foto, tá? Uma imagem. Então, por exemplo, eu criei aqui uma capa aqui para uma poesia que eu fiz, né? Que eu criei. E aí eu posso adicionar aqui, ela fica aqui e fica na capa ali também. Então, se eu sair, eu consigo ver essa capa aqui também. Então, é assim que eu faço, tá? Só que aí, em vez de estar a capa aqui, eu coloquei, né, a ficha do personagem. Então, cada personagem aqui tem sua ficha, né? Então, é isso, tá? Assim que eu vou fazendo aqui em cada card. Só que aí esse card tá aqui, eu coloco ele aqui. Depois que eu termino ele, flego aqui que tá pronto, que eu jogo ele pra cá. Pra realmente estar feito, né? Mas é isso, pessoal. Eu acabei falando bastante aqui, mas é assim que eu faço aí os meus personagens, é assim que eu tô fazendo meus personagens, é assim que eu criei alguns personagens, é assim que eu utilizo aqui as ferramentas do Trello e também do Penpot, tá? Que eu estou utilizando os dois em conjunto para desenvolver aí os meus personagens, tá? Então,
Vamos ver, talvez aí no próximo vídeo eu fale um pouco dos personagens pra vocês, tá? Eu ainda não consigo me sentir tão confiante de falar dos personagens, mas eu quero falar um pouco deles aí pra vocês também, tá? E também mostrar o que eu evolui mais aí nos próximos dias. Mas por enquanto a gente não tem história, a gente tem só os personagens, 3 personagens, ainda precisa criar um mundo, precisa criar outro personagem e a capa, né? Mas eu vou trazer sim, eu vou mostrar pra vocês os personagens, falar um pouco deles pra vocês num outro vídeo. Eu preciso criar algumas outras coisas aí pra mostrar pra vocês essa evolução que ocorreu, né? Tipo, quando começou a escrita, qual parte da escrita tá. Eu pretendo pelo menos criar uma parte da escrita e depois de eu já ter evoluído um pouco aí nesse romance, eu já colocar aí os capítulos, tá? Tipo, colocar alguns capítulos lá no Wattpad, vocês já podem começar a ler lá e tal. Só que ainda não tenho, mas eu vou fazer isso até mesmo para testar o engajamento, ver, pô, se o pessoal tá indo, tá consumindo ou não. Se não, né, pessoal, eu ver que já tá morrendo lá a história, eu dou um jeito de finalizar ela, já passo direto pro visual novel e é isso, é a vida que segue. Tá bom? Mas se não der certo lá, pelo menos eu aprendi o que eu precisava aprender, né? Tá mais engajado na parte da criação de roteiro e de história e de interpretação de personagem que eu vou precisar para as visual novels, beleza? Então valeu, deixa aí, né, nos comentários a tua visão, pontos de vista, o que tá achando aí das ferramentas, enfim. E deixa um like também para colaborar aí também. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Valeu, falou!